Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, está iniciando o debate Guarulhos com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e o Felipe Poi, a direção comercial do Adalberto Greg, a direção geral do Fernando Mauro. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Vamos ao portal de notícias do Guarulhos em destaque.com.br na tela, trazendo informações pertinentes ao nosso dia a dia. Tem a coluna do Daniel Vilso, tem a coluna do Dr. Daniel Freire e tem lá também a minha coluna falando dos bastidores. E hoje também tem uma matéria de uma parceria da Câmara Municipal de Guarulhos com um curso para os servidores da casa. Então, quer ficar bem informado? Acesse o portal de notícias Guarulhos em destaque.com.br. Você pode e deve participar nas redes sociais. Muito obrigado a você que está ligado agora, compartilhando o Facebook da TV Guarulhos e o Facebook do Geraldo Júnior. O meu endereço no YouTube para você se inscrever, está lá, para você se inscrever, Geraldo JR da TV, você faça a sua inscrição no YouTube, vai encontrar todos os programas, tá certo, do Debate Guarulhos em nossa página. Boa noite, Major Edson Miguel, Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Geraldo. Eu agradeço o convite de estar aqui. Gostaria de cumprimentar também o Daniel Vilso e estar debatendo sobre um tema que é de grande relevância aí a todo tempo, né? Tá certo. O Daniel Vilso, empresário do ramo de segurança, nosso colunista no portal Guarulhos em Destaque. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Tá certo. A gente vai começar o debate hoje. Você pode participar com ele. No decorrer do exercício de sua função, participou de inúmeras ocorrências de destaque, sendo condecorado com a medalha centenária da Rota, medalha Valor Militar no grau bronze, além de possuir laurea de mérito pessoal em primeiro grau. Poucos são agraciados com essa distinção que é outorgada àqueles que enfrentaram o crime ou uma situação de grande adversidade com inteligência e destemor. E por isso, mereceram o reconhecimento da corporação da população paulista. Após 28 anos de trabalho na Polícia Militar e 3 anos e 8 meses trabalhados na iniciativa privada, encerrou uma fase na vida profissional. E aí, Major, essa sua experiência profissional de relevância, o senhor vai entrar numa disputa eleitoral em Guarulhos, que vai ser um ano dos mais difíceis, mais de 1.200 candidatos, se mantiver o que aconteceu na eleição passada. Este desafio tem o apoio da família? Sim, com certeza, né? É muito importante você ter a família, que é a base, né? Eu costumo dizer que a família é como se fosse na polícia, né? Tem duas estruturas básicas, que é a disciplina e a hierarquia. Se você não tiver uma estrutura da família, de amigos, para dar esse suporte, fica difícil você vencer qualquer tipo de desafio, né? Eu acredito que não só na política, mas na vida como um todo, você tem que ter o apoio familiar, né? E de fato é um grande desafio. Eu que trabalhei durante 30 anos na Polícia Militar, ingressei e comecei a minha carreira aqui em Guarulhos, inclusive, né? Como soldado, passando por todas as graduações, como cabo, sargento, chegando ao oficialato. E tive a oportunidade, inclusive, de estar trabalhando em diversas unidades, né? Entre elas, trabalhei durante 8 anos na Rota, trabalhei no Batalhão de Choque, trabalhei na Zona Norte, na Força Tática, fui professor, instrutor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e fiz questão de vir encerrar a minha carreira aqui em Guarulhos, né? Porque foi aqui que eu iniciei a minha carreira profissional. Moro aqui em Guarulhos há 52 anos, então fiz questão de vir encerrar minha carreira aqui em Guarulhos. Agora, Major, qual vai ser a sua plataforma? Eu tomei conhecimento que o senhor tem um projeto de segurança pública para a cidade de Guarulhos. A sua temática, a sua caminhada em busca da atenção do eleitorado vai ser segurança pública?
Na realidade, o vereador ele tem que legislar dentro da área da saúde, da educação, em todas as áreas. Obviamente que a gente, por ser aí dentro desse segmento de segurança pública, a gente tende também a trabalhar voltado, com os olhos voltados para a segurança, que reflete de uma forma geral em todas as outras áreas, né? Uhum. E durante o tempo que eu comandei a companhia, eu pude observar que muitos dos problemas que acontecem na área, a gente acompanhava isso dentro dos conselhos, que são os conselhos de segurança, as demandas que ocorriam ali, nem sempre eram problemas direcionados ou voltados para a polícia militar, eram problemas que eram ligados a problema do município, né? Problema voltado para a área da fiscalização, do poder de polícia, a questão de bares, essa perturbação do sossego, a questão da depredação do patrimônio municipal, enfim, o município ele tem muito a contribuir, né, dentro dessa área. Aliás, como diz a própria Constituição, a segurança pública é um dever do Estado, mas é direito e obrigação de todos nós. Então tem que haver aí um compartilhamento, né, do Estado, do município e inclusive do cidadão também, né? Que precisa zelar pela sua segurança primária, básica, né? Porque eu costumo dizer que também a polícia ela não é onipresente. Sim. Ela não está em todos os lugares todo o tempo. Cabe ao cidadão também fazer a sua parte. É verdade. Né? Temos muito assunto a falar com o Major. Essa questão de segurança é um assunto precioso e o programa de hoje promete. Daniel Viso, 5 problemas comuns em condomínios e suas possíveis soluções. E evidentemente que hoje a inadimplência tem tirado o sono de muita gente. Eu queria que você falasse a respeito desse primeiro tema, a inadimplência no condomínio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, questão da inadimplência, eu vou fazer um parâmetro aí em relação àquilo que a gente gostaria de ver e fazer e daquilo que nós podemos realmente fazer. A questão da pessoa que não paga o condomínio, evidentemente, todos os outros condôminos ficam chateados, razão que eles têm que ratear todas as despesas condominais, inclusive daquele que não paga. Pois bem, aquele que não paga, ele vai ser compelido a pagar com juros de 2%, ele vai ser multa de 2% de juros de 1%, pode haver alguma restrição de utilização de áreas comuns, desde que esse impedimento tenha sido alvo de assembleia. Aqui no estado de São Paulo, em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou a favor do inadimplente não poder gozar de todas as prerrogativas das áreas comuns, salão de festa, salão de jogos, piscina e etc. Vale lembrar que a arrecadação condominal é para pagar despesas ordinárias ali dessa sociedade condominal. Importante frisar que ninguém pode expor o condômino devedor em listas, em elevadores. Acontece, se o síndico fizer isso, ele vai acabar sendo processado por danos morais, ok, pessoal? Infiltrações. Nós estamos com o Daniel Viso, especialista nesta temática, tem uma empresa de segurança em condomínio e por isso que é o nosso convidado de todas as quintas-feiras. Infiltrações. Os problemas com infiltrações sempre geram muita dor de cabeça, né? Sim, nós temos que observar a questão de infiltração em condomínio. Nós temos aquela questão da infiltração horizontal, que ela advém daqueles canos que saem lá da caixa d'água e serve todos os apartamentos. Também o esgoto horizontal. A infiltração desta plumada, desse local, é de responsabilidade, o conserto dela é de responsabilidade do condomínio e não do condômino. Agora, aquela tubulação horizontal que está no apartamento, ela advém de apartamento, é de responsabilidade do condômino, do dono da unidade autônoma.
fazer um parênteses aí. Vamos colocar um exemplo onde o cidadão mora num apartamento de cima, ele tem um vazamento e estraga o apartamento de baixo. Esse condômino do apartamento de cima é obrigado a ressarcir o dano que ocasionou no apartamento de baixo, tá bom? Questão de caixilhos, vazamentos em infiltrações em janelas, essa não é atribuição do condomínio pagar esse dano. Agora, na fachada, varanda externa, aí é o condomínio, tá bom, pessoal? A questão de dano elétrico também, tudo que acontecer dentro da unidade, responsável o condômino. Tudo que acontecer fora na área comum, responsável o condomínio, aí todos vão ratear para pagar esse dano ou esse conserto. Segurança. Imóveis localizados em condomínios traziam a ideia de opção segura de moradia. Porém, nos dias atuais, os assaltos e arrastões têm sido cada vez mais frequentes. Bom, tem aqui o Major Miguel, também vai dar uma palhinha sobre isso, é importante. Mas eu costumo dizer que segurança em condomínio, primeiro, que é dever de todos. E segundo, a velha, o menos é mais. Treinamento do pessoal, observação das normas, dos regulamentos internos, das garagens, das portarias de acesso, das áreas de contenção, da identificação de todos os visitantes, de nunca deixar ninguém adentre o condomínio sem estar realmente identificado. Essa é a minha recomendação. Deixa eu mandar um abraço para o Renato Lacerda, do Beto Olímpio, estão acompanhando este debate Guarulhos. Ainda em relação à reserva de espaço, o gerenciamento desses espaços, na maioria das vezes, gera muita confusão nos condomínios. Bom, nós vamos dar exemplos aí, a reserva de espaço, nós temos lá salão de festa, salão de jogos, principalmente salão de festa. Todo condomínio tem lá a convenção do condomínio e tem seu regulamento interno. Neste regulamento interno, os condôminos devem prever a utilização do salão de festa quanto ao horário de funcionamento, quanto à limpeza, quanto à própria segurança, quanto à inspeção dele depois na hora da entrega e também na questão quanto ao sorteio. Como deve ser realizado a questão de sorteios, por exemplo, vamos imaginar que em determinado final de semana 2 ou 3 famílias queiram utilizar aquele salão de festa. Então, tudo isso tem que estar bem previsto no regulamento interno. Ninguém quer ser síndico. A atualização traz que o síndico a ser escolhido pode ser condômino ou não, com mandato não superior a 2 anos, sendo possível a reeleição. Exatamente. A questão de quando... A minha sugestão, quando o condomínio ninguém quiser ser síndico, obviamente, é contratar um síndico profissional. Mas vamos imaginar que ninguém queira contratar o síndico profissional e no momento da Assembleia ninguém se candidate a síndico. Normalmente, o síndico que está saindo, ele vai ter o mandato prorrogado até que se faça a nova eleição, ok? Mesmo porque no condomínio deve existir a figura do responsável legal, que é o síndico. Então, quando isso acontece, normalmente se acaba se elegendo o síndico e corpo diretivo na próxima eleição, ou dá tempo para que todos analisem a possibilidade da contratação do síndico profissional. Estamos ao vivo e a cores da TV Guarulhos e nas redes sociais, os nossos convidados, o privilégio para você em casa, Daniel Viso, empresário do ramo de segurança, Major Edson Miguel, Major da Reserva da Polícia Militar. Major, o senhor viu atentamente a questão de segurança nos condomínios, os assaltos e os arrastões. O que fazer? O senhor foi um homem da rota, ou seja, um homem que enfrentava o perigo sem medo. Pense em alguém que não tem medo, é o major, né? Porque quem trabalha na rota enfrenta desafios diários e permanentes. No caso de assaltos nos condomínios e arrastões, o que fazer? Condomínio é um grande problema, né? Porque quando se mora num aglomerado de pessoas, as pessoas têm que abdicar, né, de alguma
da sua segurança própria em relação do coletivo. E muitas vezes as pessoas acabam questionando os modelos de segurança que já existem nos prédios, o que facilita a entrada dos criminosos. Como bem dito pelo Daniel Viso, tem as normas, os porteiros têm que estar atentos, a questão de identificação dos veículos, a identificação das pessoas, né? Os condomínios, ele deve ter ali uma área de acesso ali, como se fosse aquela gaiola onde ela passa a identificação, para evitar, né, entrar pessoas indesejadas. Enfim, são várias as providências que devem ser adotadas. Dentro do condomínio, a parte da segurança é referente à segurança privada dos próprios condôminos. A área externa, sim, feita pela Polícia Militar, que tem essa obrigação de fazer o policiamento no entorno do condomínio. Mas o grande problema, pelo que a gente observa, principalmente em área de condomínio, é exatamente essa falta de seguir exatamente as normas, né? E aí tem que analisar cada caso, cada condomínio, as falhas que existem na área estrutural aí, que facilita o acesso dessas pessoas, e ter um controle efetivo aí, a partir do controlador de acesso, a partir do segurança, a partir dos próprios moradores, né? Existem várias coisas que podem ser feitas aí para se evitar que aquele condomínio seja um atrativo para o criminoso. Deixa eu mandar um abraço para o Sérgio Barbosa, acompanhando o programa ao vivo no Facebook, e o Renato Souza, obrigado pela audiência. Major Miguel, hoje na Câmara Municipal temos um representante da Segurança Pública, que é o atual secretário de Segurança, Gilvan Passos, né? Temos apenas um representante, se não me falha a memória. Major Miguel, hoje, com a sua experiência de rota, com a sua experiência em segurança pública, o senhor desenhou já um projeto para esta caminhada que vai ser longa. Como é que o senhor pretende mostrar para a população que, sendo representante dela na Câmara Municipal, o senhor vai fazer diferença? Esse projeto que a sua equipe montou está dentro daquilo que é possível ser feito no município? Exatamente, né? Eu acho que a área de segurança é uma integração, né? Tem que trabalhar em conjunto, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, toda a força de segurança tem que trabalhar conjuntamente, cada um dentro da sua competência, né? Como eu disse, eu observava que em determinados locais ocorria determinados delitos, não pela ausência de policiamento, mas pela estrutura física do local. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comandava a primeira companhia, e essa companhia ela era responsável pelo policiamento aqui desde o centro de Guarulhos até a região da Ponte Grande, hoje já existe uma outra companhia. É 7, né? É a quinta companhia. Quinta companhia. Quinta companhia. Era a primeira, e nós também fizemos um trabalho à época, em razão aí do tamanho da área e da diversidade que existia dentro dela, para fazer essa divisão. E graças a Deus ocorreu essa divisão. Hoje existe uma quinta companhia e a área ficou dividida. Mas quando eu estava comandando lá, vou dar um exemplo do que aconteceu. À época tinha ocorrido um estupro e eu tinha sempre esse hábito de ler todos os boletins de ocorrência e verificar os modos operantes, como acontecia aquele determinado crime. E eu observei que ocorreu um estupro, fui até o local averiguar o que estava acontecendo ali, o que favorecia aquela situação. E observamos na época, que era inclusive próximo ali à região do Estela Maris, que existia uma obra em construção, né? E aí o criminoso ele se aproveitava do horário, que normalmente por volta das 5h30 da manhã, né? Pouco movimentação na rua, as mulheres que se deslocavam sozinhas até os pontos de ônibus e onde estava acontecendo esse crime. Então, de posse dessas informações, nós montamos à época lá uma campana, conseguimos prender esse cidadão. Mas, ou seja, o que facilitou, né, o acontecimento desse crime ali no local era exatamente a estrutura, era uma obra inacabada, que deveria estar fechada. Então isso é um papel do município que pode contribuir com essa questão, não só, né, de obras como praças, algumas vielas que a gente observa, né, matagais, falta de iluminação, isso é um fator aí que favorece o criminoso. Eu costumo dizer que para a atuação do crime você tem um triângulo do crime. De um lado você tem um ambiente que favorece, do outro lado você tem o senhor criminoso, do outro lado você tem a vítima em potencial. Agora, Major, em relação a homicídios, né? Nos últimos 3 anos, o que vem acontecendo? Aumentou, diminuiu? O senhor tem esses dados?
Sim, tenho. Eu tenho os dados aqui, que inclusive, não só do homicídio, como latrocínio, estupro, Por roubos, favor, fique né? à vontade. Então, só para você ter uma ideia, em 2018 nós tínhamos registrado lá 17 homicídios. Em 2019, isso aí caiu para 14, uma redução considerável. Latrocínio, basicamente nenhum. Estupro também teve 10 em 2018 e teve uma redução em 2019 para 7. Né? Roubos, e teve em 2018 846 ocorrências de roubo, caiu para 711. Né? Roubo de veículos também caiu. Então, há uma diminuição aí de todos os indicadores criminal, que é, inclusive, uma preocupação constante do comandante do policiamento, né, com o comandante do batalhão e, por sua vez, também do comandante da companhia, que é responsável por uma área territorial, de abaixar os indicadores criminais. Né? E em Guarulhos, inclusive, existe não só em Guarulhos, mas existe uma bonificação trimestral para aqueles que conseguem manter a diminuição desses índices. E a polícia, aqui em Guarulhos, por 2 ou 3 anos consecutivos, ganhou exatamente por conseguir diminuir esses indicadores criminais. Bacana, olha só que pauta interessante de hoje, aqui com 2 excelentes convidados, o Major Miguel e o Daniel Viso, empresário de terceirização em condomínio. A Lumara faz desde segurança, portaria, né? Detalhe isso para mim. Vamos lá. O Lumar é um grupo empresarial. Tem uma atividade, tem uma empresa que presta serviço de segurança patrimonial, segurança escolta armada, segurança pessoal. Só não fazemos transportes e valores. E a outra empresa que é terceirização e facilities. Atividade hoje não, desde 2017, regulada por lei. Tem a minha matéria aí no seu portal. Sim. Eu comento nessa matéria sobre a lei de terceirização e da legalização da atividade fim, atividade meio e a segurança jurídica de quem contrata essas atividades. Então, nessa questão de terceirização em geral e facilities, a gente encontra em condomínios o residencial mais controladores de acesso, porteiros, como o Major comentou. Nos comerciais nós encontramos aí a contratação de vigilantes, né? Como shoppings, hospitais, grandes centros comerciais. Escolas também. Escolas. Hoje a terceirização ela é irrestrita, né? Então você hoje pode terceirizar desde o porteiro até a área de produção. É coisa que até 2017 isso não era possível. Okay? Então, as empresas têm que ser especialistas nessas atividades. E hoje tem muitas boas empresas no mercado e impulsiona o mercado, cria empregos. Aliás, eu quero ressaltar que a atividade de serviço, ela ainda ela é responsável por 51% do PIB nacional. Então, tem pessoal que fica fazendo reunião da indústria, comércio, etc., esquece um pouquinho da atividade de serviço. Não fosse a atividade de serviço, o país não estaria tão bem como está. Estamos ao vivo e a cores com o debate Guarulhos, com os nossos convidados e o principal tema do é segurança. Mas, gente, olha só, vamos falar, sabe quais são as regras que vão vigorar nas eleições municipais de 2020? A eleição marcada para 4 de outubro será a primeira em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras. Por exemplo, partidos, para participar das eleições, o partido tem que registrar o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes. Olha só, coligações. Como já falei, candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para as disputas das eleições. No entanto, as coligações partidárias estarão proibidas para as eleições proporcionais, nesse caso, de vereadores. Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança eram levados em conta no cálculo para distribuição das vagas. O que o senhor achou dessa mudança, Major? Então,
Eu acho excepcional. Acho que cada partido ele tem que lançar seus próprios candidatos, né? Nada mais justo que cada partido, já que é constituído, né, ele consiga aí ter 51 candidatos, né, conforme são 35 masculinos e 16 mulheres. Né? Eu acho justo, né? Eu acho nada justo, porque assim quem tem essa pretensão de sair candidato do partido não vai ser surpreendido lá no final dele fazer uma coligação com outro partido, trazer outras pessoas lá, né, já vereadores de outro partido, o que acontece aí, já aconteceu em eleições passadas. E tinha um detalhe, o Daniel Viso, que muitos partidos no passado, sabendo da dificuldade que se tinha para coligação, para ter mulheres representativas, ou seja, o que acontecia? Olha, você quer se coligar comigo? Você não tem mulher, então eu tenho. Então se somava de todo mundo, o percentual no final da conta. O que é que você acha dessa mudança? Hoje o vereador vai ter que ter café no bule para ganhar as eleições? Como eu já comentei em outras oportunidades aqui, eu acho que a legislação veio para ajudar aquela pessoa que realmente quer servir a população. E não vai servir de trampolim para outros. Né? Então, ou para aquele grupo que se perpetua no poder num determinado município. Que isso é muito o que acontecia no passado, é que antes das eleições, esse pessoal vai convidando e vai iludindo e vai arregimentando pessoas que trabalham em prol delas. E eles têm uma poder financeiro maior ou uma atuação melhor e, no final das contas, vão conseguir os votos e aqueles vão... Quem trabalhou muito funciona como papagaio de pirata. Né? Então, a legislação hoje foi sábia. Eu acho que o legislador foi sábio em dar oportunidade para mais representantes. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de eleições, né? Avisando você, inclusive ontem aqui, eu conversei com um especialista do assunto, o doutor Leonardo Freire, que também é nosso colunista, inclusive na coluna dele de hoje, falando que foi aprovado ontem no Supremo Tribunal Federal. Acesse o portal guarulhosendestaque.com.br, tem a coluna do Daniel Viso, tá? E tem a coluna do Dr. Leonardo Freire. Voltamos em 2 minutos. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo e a cores. Obrigado pela sua audiência, os nossos convidados, o Major
Edson Miguel, major da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Daniel Viso, empresário do ramo de segurança. Gente, as eleições estão chegando, né? 4 de outubro teremos eleições. Agora eu quero fazer um alerta a você que me acompanha nas redes sociais, no meu portal de notícias. Você não vai ver na minha coluna eu falar, por exemplo, olha, acho que o Daniel Viso vai apoiar o presidente Bolsonaro. Não vou falar, porque ele não disse no programa. Não disse para mim. Então, hoje, a legislação ela está severa em relação a fake news. O que é fake news? Você ir na rede social, inventar uma notícia, compartilhar ela, você é o responsável, né? A polícia vai atrás do seu IP, tá certo? Você não consegue se esconder hoje nesse mundo da internet. Não tem como. Então, tome cuidado quando você lê alguma matéria nas redes sociais de alguém denegrindo a imagem de outro, né? Eu acho de uma pequenez. Você quer ser candidato à Câmara Municipal, à Prefeitura, mostre a sua proposta, né? Seja competente, porque você contratar alguém para apenas e tão somente denegrir a imagem de outrem, está mostrando a sua incapacidade de um projeto amplo para discutir a cidade de Guarulhos, né? Já foi o tempo, né? Já foi o tempo. Hoje, ideia se discute de forma transparente. Daniel Viso, você que é experiente e mora na cidade de Guarulhos há muito tempo, o fake news ele vai ser o divisor dessa eleição? Olha, eu espero que as pessoas comecem a perceber a mentira e a maldade do fake news. A máxima do Abraham Lincoln de que uma mentira não vai durar para sempre, né? Ela é verdadeira. O que acontece é que muitas pessoas estão pensando algumas palavras, alguns depoimentos ou alguns questionamentos dos colegas ou dos adversários e transformam aquilo em algo em prol delas, mas de forma não verdadeira. Então, eu acho que as redes sociais por si só vão acabar banindo esse tipo de prática ou vão acabar deixando de ser tão visualizadas. Eu acho que, vamos falar de Facebook. Eu outro dia comentava com um colega que eu não consigo mais ver meus amigos, meus colegas no Facebook. Eu só vejo propaganda política, só questão política. Então, e as pessoas como eu, ou como muitas outras, acabam migrando para outras plataformas mais céleres, de maior e melhor conteúdo. Então, eu acho que é evidente que muita gente pode ser levada ao fake news, pode ser levada àquela questão da paixão, de estar apaixonado por um determinado candidato, né? Que não abre mão, né? Que não consegue falar não, né? Não consegue discutir um tema por achar que ele está sempre certo e às vezes isso não acontece. Mas a legislação já está sendo, está sendo mais enérgica e eu acho que muita gente vai se surpreender e acabar sendo punido pela prática e uso indevido das redes sociais, principalmente a questão dos fake news. Tomem cuidado com isso. Major Miguel, como lidar com o fake news? Eu acredito que as redes sociais, elas vieram para ficar, né? A tendência é cada vez mais de ter outras plataformas. Agora, é óbvio que a gente tem que se cercar de alguns cuidados para que a gente possa identificar a fonte daquela informação que recebeu antes de repassar para frente. Né? Porque aquela situação, né, do disseram,
falaram. E isso ela se propaga de uma forma muito rápida na internet, né? Então, disseram e falaram, você contou alguma coisa aqui, em frações de segundo está no mundo isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe. A nossa legislação, como ela é um pouco arcaica, né? Até ela começar a criminalizar, né, essa questão, eu acho que leva um pouco a tempo. Mas cabe a cada um, assim que recebeu a mensagem, eu tomo muito esse cuidado quando eu recebo, até de algumas pessoas perdidas, etc. Eu tomo cuidado de catar aquele telefone, de pegar aquele telefone, de ligar para aquele número, de me certificar de realmente essa pessoa está desaparecida antes de compartilhar. Que é comum isso hoje, hein? É muito comum. Então a gente recebe diariamente aí, né, nos nossos celulares aí. Eu acho que, e a questão política, eu acho que é uma forma muito negativa, né? A pessoa tem que utilizar as redes sociais, sim, para mostrar os seus projetos, para mostrar aí a sua plataforma, né? E não para ficar denegrindo o outro. Eu acho que a pessoa, e a gente vê isso muito, às vezes, até em debate de televisão, né? Sim. Ao invés das pessoas mostrarem as suas propostas, ela perde o tempo para ficar falando mal da outra pessoa. Isso nós temos que combater e a população tem que ficar atenta. De uma certa forma, né, as redes sociais elas serviram para abrir muitos os olhos das pessoas. Antigamente nós só tínhamos o quê? A imprensa escrita e falada que era posse e aquilo era tido como verdade. Hoje nós conseguimos vasculhar ali numa rede social e verificar que aquela fonte ali não é a verdade aquilo que está se falando. Então, isso mostrou na eleição passada, né? Inclusive com a própria eleição do próprio Bolsonaro, que utilizou basicamente das suas redes sociais. Mas tem que tomar muito cuidado com esses fake news. Olha, é crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Você tá ligado? Ô Lucas, você tá fazendo fake news? Tá não, né? Simone, atenção. Eu tô ligado nos dois aí, hein? Material de propaganda. Propaganda na rua. Atenção. Você que ia andar com cartaz... Ô Simone, você vai andar com algum cartaz de alguém? Não. Presta atenção, hein? É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. Então, um leque de informações, o candidato tem a obrigação de ter um especialista. É inadmissível o cara chegar... não sabia, tá de brincadeira. Contrata um advogado especialista, é obrigação, se você não sabe, ter alguém para te orientar. Porque vamos ter candidatos que não vai conseguir registro, porque ainda está respondendo o processo da eleição passada. Sabe por quê? Porque achou que sabia tudo. Daniel Viso. Eu vou fazer um comentário. Eu acho que ele que está pretendendo, né, se ingressar na política, na eleição municipal, dizendo aí, concorrer a cargo de vereador, ele tem que, no mínimo, conhecer de frente para trás e de trás para frente a lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Sim. Eu sugiro que aquele munícipe que vai conversar com esse candidato, que questione ele, que pergunte o quanto ele conhece dessa lei orgânica. E perceba também se ele conhece o município e os problemas dessa cidade, seja qual for. Eu não estou me referindo a esta cidade, qualquer uma. Porque a capacitação de quem vai representar alguém tem que ser muito grande. Acabou o tempo onde as pessoas, ou deve acabar o tempo onde as pessoas vão eleger alguém porque é bonito, porque tem maior visibilidade, ou porque tem mais dinheiro. Não. A pessoa tem que ser competente, tem que demonstrar não só projeto, mas como vai realizar. Quero mandar um abraço para a Márcia
A Márcia Luiza, parabéns, Major Edson, pela sua capacitação e parabenizando o assunto de segurança pública. A Cleusa Alves, mandando um boa noite para todos. Obrigado pela audiência. Agora, não vamos ter também outdoor, está proibido. Camiseta e chaveiro. Na campanha eleitoral é proibido distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, outros bens. Vai falar que todo mundo é do staff, né? Senão ela bagunça. Major, como fazer campanha sem trio elétrico, sem carro de som, sem camiseta? E aí? Eu acho que realmente a legislação ela regulou muito bem algumas coisas, mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que cochichar que é candidato, né? Que é para candidato, né? Vai ter que falar na orelha que você não pode mais fazer praticamente nada. Eu sou contra, obviamente, a questão de outdoor, porque isso aí é questão financeira, aquele que pode mais pode colocar 10 cartazes aí nas entradas da cidade e não tinha tamanho, não tinha, né, essa questão de pintar muros, etc. Tal. Então, de uma forma geral, isso vem a igualar aqueles que têm menos recursos financeiros, né? Mas eu acho que tem certas coisas aí, como está oferecendo brinde, essas coisas também não sou favorável. Mas tem que também ter um bom senso, né, de poder levar essa campanha e poder você não ser punido por algumas questões. Obviamente, né, que se a gente for observar uns tempos atrás, o pessoal colocava essas propagandas nas calçadas, impedia inclusive o ir e vir das pessoas, aí colocava, não existia uma regulamentação. Mas mesmo hoje em dia a gente observa que ainda sendo proibido, algumas pessoas acabam não obedecendo isso. Eu acho que já cabe à população também a ver que ele já não cumpre uma norma antes ali de se eleger, né, quiçá depois de eleito e fazer alguma coisa. Eu acho que, antes de mais nada, o cara tem que ser um cumpridor da norma, tem que ser um cumpridor da lei. Né? Agora, Daniel Viso, você como empresário, hoje está proibido, né, apenas pessoa física pode fazer doação nas campanhas. Você acha que essa mudança veio para deixar a eleição mais transparente, mais igualitária? Eu acho que eu tenho um conceito na questão de financiamento público de campanha. É evidente que algumas pessoas podem discordar de mim. Eu acho um absurdo o financiamento público de campanha. Eu acho que deve sim haver limite para a questão da doação pessoal da pessoa física. Não sou muito a favor do que a pessoa jurídica não possa contribuir. Não sou. É evidente que dentro de parâmetro, né? Não aquela questão do poder econômico, não. A pessoa poderia contribuir, mas para um fundo partidário e não para o partido. Então, a empresa, a pessoa jurídica, isso no meu pensamento, se quisesse contribuir para a democracia, para a política democrata, poderia investir isso no fundo partidário, né, que seria distribuído a todos. Essa é a minha visão. Agora, melhorou muito. Eu acho que, hoje em dia, para a questão das eleições municipais, ainda não, porque o fundo partidário não vai chegar para o candidato a vereador, não se iluda. Aquela pessoa, eu vou ser candidato, mas eu vou conseguir verba, dinheiro, meu partido. Não vai. Né? Aliás, nunca conseguiu. Né? Não vai ser agora com a mudança da legislação que vai conseguir. Mas eu acredito que a legislação já melhorou um pouquinho, já freou, já conseguiu deixar tudo homogêneo e dar oportunidade para todos. Com a sua experiência, Major Miguel, o senhor falou que trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Inclusive, ontem aqui, o Gilvão Passos, secretário de Segurança, falou que no próximo dia 18 vai ter um trabalho em conjunto da Guarda Municipal com a Polícia Militar, a Polícia Civil, até porque em Guarulhos ficou pronto a cerca elétrica, o que vai ajudar muito a encontrar carros roubados e por aí afora. O senhor acredita que com a sua experiência na área da segurança pública, o senhor poderá ajudar a cidade de que maneira?
Eu sou favorável, como eu disse, à integração das forças, né? E isso favorece aí a população de um modo geral. Se você tivesse um ambiente único, em onde você concentrasse ali, né, a Guarda Civil, a Polícia Militar, né, e a Polícia Civil, hoje nós temos aí um atendimento 190 que cai, né, na Polícia Militar. E não cai lá para o GCM. 56. Ou 56. E vice-versa. Então isso seria uma forma de você poder de uma forma melhor aplicar os meios que você tem à mão. Ou seja, se você está ali no local, recebe uma determinada ligação, você consegue verificar se aquele tipo de atendimento pode ser a guarda, que pode ser o resgate, ou que vá a viatura no local. O SAMU, o que muitas vezes não acontece essa comunicação. Então isso acaba dificultando, né, o meio chegar de uma forma mais rápida. Só para você ter uma ideia, o Copom de São Paulo, ele recebe cerca de 38 mil ligações por dia. 38, meu Deus. 38 mil ligações por dia. São 32.500 chamadas 190 e são 5.500 chamadas 193. E dessas chamadas são geradas aproximadamente 16 mil ocorrências. Isso dentro de São Paulo. Né? Então é um número muito grande. Agora, aqui na região de Guarulhos, né, se houvesse uma distribuição melhor desses meios, muitas vezes a população lembra de ligar o 193, mas esquece de chamar, por exemplo, o SAMU. Né? E muitas vezes você utiliza o serviço ali do bombeiro, quando na verdade você poderia estar utilizando ali o SAMU e deixando o bombeiro para outros tipos de atividade e vice-versa. Né? Como para a polícia também, houver uma integração da guarda, resolver alguns tipos de demandas. Né? A gente recebe muito, e como eu citei dentro desse meu trabalho, um grande problema é a atuação do poder de polícia do município. Né? O poder de polícia do município. Porque quando chega aos finais de semana, é enorme o número de ligações que se recebe via 90 de chamada de perturbação do sossego. Né? Perturbação do sossego. Então você acaba direcionando ou tirando a polícia da sua atuação, que deveria estar combatendo o crime, uma situação mais violenta, para ir lá porque o cidadão está com som um pouco mais alto, porque aquele bar está com som alto. E isso cabe o quê? A fiscalização da prefeitura. Então tem que trabalhar um trabalho conjunto do fiscal da prefeitura, com a guarda municipal, fiscalizar se o cidadão tem um alvará para funcionar, fiscalizar o horário que ele pode funcionar. Muitas vezes ele tem, sim, alvará de funcionamento para funcionar até meia-noite, por exemplo, mas funciona até as 4 da manhã. E aí você vai cair num problema, como eu vi recentemente aqui no Consegue Centro, né, o cidadão dizer que não pode atuar depois das 2 horas da manhã porque não tem fiscal de plantão para atuar. O que eu acho praticamente um absurdo, porque todo cidadão ele paga o seu imposto, né, e deve ter o serviço também prestado. Então não tem fiscalização porque o fiscal não recebe hora extra para trabalhar depois das 2 horas da manhã. Absurdo. Então é penalizado aqueles, né, determinadas pessoas e outras não. Então esse poder de polícia, esse poder de fiscalização, isso aí resolveria muito, se houvesse essa fiscalização, que ia evitar o acionamento de um 90, de uma viatura para deslocar para o local, porque está com som um pouco alto. E às vezes o cidadão que foi roubado, que ele foi furtado, que ele vai reclamar que houve uma demora, né, por atendimento de ocorrência, e muitas vezes a viatura está empenhada nessa situação, ou numa desinteligência, como a gente costuma dizer, que é a briga entre marido e mulher, né, que na maioria das vezes não é um problema de polícia, a não ser que haja agressão, violência à pessoa, né, mas aí é um problema simplesmente de discussão. Então são coisas aí que daria para você tentar minimizar se houvesse essa integração, um centro de inteligência onde atuasse essas forças e você poderia distribuir melhor isso aí. Se você me permite, por favor. Eu tive a honra e o privilégio de ser diretor da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, onde na oportunidade não existia a secretaria. Ela veio depois de mim, nós criamos o projeto de secretaria. A gente discutia naquela época, eu estou dizendo em 1996, 97, a questão da usurpação de prerrogativa.
Hoje, Guarda Civil tem poder de polícia. Naquela época não tinha, era só próprios. Então, mas hoje ainda nós temos o problema da fiscalização, que o policial militar não é fiscal, é ação policial. O Guarda Civil não é fiscal. Então, ação de fiscalização não tem, não há o Guarda Civil e o policial militar, o policial civil não tem prerrogativa de fiscalização, como também não tem prerrogativa daquelas inerentes aos conselhos tutelares. E aí o major está correto. Há de existir, isso eu previ em 1997, um centro integrado de inteligência policial e de atuação de segurança. Eu espero que a partir de agora o pessoal acorde, que deixe as vaidades de lado para começar a trabalhar realmente em prol da população. Eu sei que a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz um excelente trabalho, em muitos casos, em muitos municípios, há uma coordenação e um trabalho conjunto, inclusive o pessoal de 190, pessoal de polícia, de Guarda Civil junto com delegacia, algo maravilhoso. Nós implantamos isso no passado, depois isso se perdeu. Eu tenho certeza que com novas mentes criativas ou que resgatem o que é bom, né, a cidade vai ficar bem melhor. Major, para a gente ir para o encerramento, ou seja, com o seu conhecimento, e é importante quando você discutir qualquer tema com a população, você ter uma sustentação daquilo que você tem de projeto, porque você, no seu caso específico, Major, 30 anos de polícia, trabalhou na rota, então não tem medo do perigo. Das suas considerações finais, como é que o senhor, além das redes sociais, como é que o senhor pretende levar essa mensagem para a população? Eu tenho, dentro das redes sociais, procurado dar dicas de segurança, né? Então, as pessoas, inclusive, se quiser seguir Major Edson Miguel no Facebook, também no Instagram e também no YouTube, eu dou algumas dicas de segurança. E procuro também dar palestras sobre segurança primária, sobre segurança em condomínio, sobre vizinhança solidária, que é uma outra área também que a gente procura orientar as pessoas, porque eu acho que isso tudo facilita na questão da segurança. Quando a cidade está sendo vigiada, monitorada, facilita inclusive também, né, para a atuação e inibe a situação da criminalidade. Você citou ainda a questão da cerca elétrica. Dentro desse projeto, eu previa que todas as entradas e saídas do município, você tivesse lá, como você vai em alguma cidade do interior, né? Que você vai aqui em Santa Isabel, aqui do lado, bem-vindo a Santa Isabel, aquela estrutura que existe nas entradas e saídas dos municípios, guarnecida ali com a guarda municipal, com câmera de fiscalização, né? Porque isso aí vai inibir, por exemplo, que o cidadão vem de fora, roubar um veículo aqui e possa levar para outras cidades. Né? Guarulhos ele é cercado pela Via Dutra, pela Fernão Dias, pela Ayrton Senna, são corredores aí de fácil, né, para fuga, rota de crime, roubo de cargas. Né? Então a cidade ela precisa ter isso. Né? Nas principais entradas e saídas do município você precisa ter, né, essa estrutura para você poder evitar que escoa, né, os veículos furtados ou roubados, inclusive o roubo de carga. Maravilha, Major. Major Edson Miguel, Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado em aceitar o nosso convite para debater. O senhor vai participar outras vezes aqui e parabéns aí pela coragem de entrar nessa disputa eleitoral. Eu que agradeço, né? E eu costumo dizer o seguinte, como você bem disse, durante os 30 anos, 8 anos na rua, a gente lidava com um ladrão que a gente não conhecia, porque eu costumo dizer e brincar até nas palestras que eu dou que ladrão não tem chifre, ladrão não tem rabo e ladrão não tem cor. Então é muito mais fácil você lidar. As pessoas falam que tem corruptos no meio político, mas se estiver no meio dos corruptos, vão estar identificados. Muito mais fácil lidar do que pessoas desconhecidas. Então, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Obrigado, Major Edson Miguel. E o nosso colunista de todas as quintas-feiras, que fala a respeito de condomínio, sabe tudo de condomínio, o Daniel Viso, meu amigo e colunista do portal Guarulhos em Destaque, está lá o portal com todas as informações
Muito obrigado. Até semana que vem, Daniel. Obrigado, quero agradecer mais essa oportunidade e desejar sorte e felicidade para o Major Edson Miguel, que não esqueça do empregabilidade e renda no nosso município, que consiga entender um pouco mais a questão de a integração do povo, segurança e das necessidades do município, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima quinta-feira. O Gilberto Silva, meu amigo Gilberto Silva, e o Antônio Carlos também acompanhando nas redes sociais. Produção da Simone Araújo, a equipe técnica, o Lucas Braga e o Felipe Poi, dupla de corintianos. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência com a direção-geral de Fernando Mauro, a direção comercial do Adalberto Greg. Uma excelente noite e até amanhã.